E se eu lhe dissesse que a chave para desarmar uma das armadilhas mais perigosas da vida moderna, uma condição que avança silenciosamente e que pode estar neste exato momento minando a sua vitalidade, não está em um frasco de pílulas com uma lista interminável de efeitos colaterais, nem em um procedimento cirúrgico complexo, mas sim em uma folha simples, talvez até crescendo em um quintal perto de você? E se a verdadeira solução para o controle do açúcar no sangue, a causa raiz de um incêndio que consome o corpo de dentro para fora, estivesse escondida não apenas no o que, mas em um como que pouquíssimas pessoas conhecem e aplicam corretamente? Eu sou a doutora Camila Rodrigues e, em mais de 15 anos na linha de frente do combate às desordens metabólicas, eu testemunhei a angústia e a confusão estampadas no rosto de centenas de pacientes. Eles chegam ao meu consultório, sentindo-se traídos pelo próprio corpo, assustados com um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, e frustrados por seus esforços parecerem em vão. Eles cortam o açúcar do café, trocam o pão branco pelo integral, tentam caminhar quando sobra tempo. Mas os números no glicosímetro continuam a ser uma fonte de ansiedade diária, uma roleta russa a cada medição. O que eles não compreendem e o que raramente é explicado em uma consulta de 15 minutos é que o problema é muito mais profundo do que a simples contagem de carboidratos. O corpo deles está preso, acorrentado a um ciclo vicioso e invisível de inflamação crônica e resistência à insulina, um estado de emergência bioquímica que se tornou o novo normal para milhões de pessoas. A verdade que preciso compartilhar com você hoje é fruto de uma jornada que começou não apenas nos livros de medicina, mas no momento em que vi um paciente em particular, um homem chamado Roberto, perder a esperança. Roberto era um avô vibrante, o pilar de sua família, mas seu corpo estava em guerra consigo mesmo, e ele estava perdendo. Foi a luta dele que me impeliu a buscar respostas, para além dos protocolos padrão, a mergulhar na ciência, por trás de estratégias que a natureza nos oferece, mas que a medicina moderna muitas vezes esquece. O que eu vou revelar a você hoje não é apenas o nome de uma folha milenar. Isso seria uma informação superficial e incompleta. Eu vou lhe entregar o método completo, um protocolo preciso de 7 dias, uma estratégia passo a passo para utilizar esta ferramenta natural de uma forma que ela atue quase como um gerente de glicose para o seu organismo, um maestro que rege a sua resposta metabólica às refeições, ajudando o seu açúcar no sangue não apenas a baixar, mas a finalmente encontrar um platô de estabilidade e segurança. Prepare-se, pois nesta jornada nós vamos dissecar a fundo a anatomia deste inimigo silencioso, que é o descontrole glicêmico. Vamos entender, em um nível celular, como o excesso de açúcar se transforma em um verdadeiro caramelo que danifica seus órgãos. Vamos explorar as causas ocultas e os fatores de risco que a maioria das pessoas ignora. E, finalmente, eu vou lhe guiar, com detalhes minuciosos, através do Método Glicose Estável 7 dias, revelando o timing exato, o preparo correto e a consistência necessária para transformar uma simples folha na mais poderosa aliada da sua saúde metabólica. Esta é a informação que eu gostaria que o Roberto tivesse tido acesso anos antes, e é o conhecimento que eu acredito que pode mudar o curso da sua vida a partir de hoje. A história de Roberto é a crônica de um desastre em câmera lenta, um roteiro trágico que eu vejo se repetir todos os dias, com pequenas variações. Ele era um homem de 62 anos, engenheiro, que passou a vida construindo pontes e edifícios, mas negligenciou completamente a manutenção da estrutura mais importante de todas, seu próprio corpo. A vida dele era uma tapeçaria de hábitos comuns à maioria de nós. O café da manhã era sempre pão francês, com manteiga e um café com açúcar. O almoço era o que estivesse mais fácil no restaurante por quilo perto do trabalho, quase sempre com uma montanha de arroz branco e uma porção modesta de salada para equilibrar. O fim da tarde era marcado por uma sonolência avassaladora, que ele atribuía ao estresse do trabalho, e combatia com mais um café e talvez um pão de queijo. Os jantares eram sua recompensa, e os fins de semana, uma celebração de churrascos e massas em família. Roberto não se via como alguém doente. Ele via um homem normal,
um pouco acima do peso. Sim, com uma barriguinha de chope, que ele considerava uma marca registrada, da idade e da boa vida. Os primeiros sinais do incêndio interno foram sutis. Sussurros que ele escolheu ignorar. Começou com uma sede que parecia insaciável. Ele bebia litros de água por dia, mas a boca continuava seca. Depois vieram as idas noturnas ao banheiro, 2, 3, às vezes 4 vezes por noite, fragmentando seu sono e deixando-o perpetuamente cansado. Ele culpou a próstata, a idade, qualquer coisa menos a verdadeira causa. Sua visão começou a ficar turva em certos momentos do dia. Preciso trocar o grau dos óculos, dizia para a esposa, adiando a visita ao oftalmologista. A letargia pós-almoço tornou-se um coma. Ele se sentava em sua mesa de trabalho e sentia como se toda a sua energia vital tivesse sido drenada, uma névoa mental, que tornava a concentração uma tarefa hercúlea. Suas tentativas de solução eram esporádicas e mal informadas. Ele cortava o açúcar do café por uma semana, mas compensava comendo mais frutas, sem saber que o excesso de frutose também sobrecarregava seu sistema. Ele tentava caminhar no parque aos domingos, mas um único esforço semanal não era suficiente para apagar o fogo que ardia durante os outros 6 dias. O clímax de sua negação veio em uma tarde de terça-feira. No meio de uma reunião importante, a vista de Roberto escureceu. Uma tontura avassaladora o atingiu, e ele teve que se segurar na mesa para não cair. O suor frio escorria por sua testa. O pânico se instalou. Foi o alarme final, o grito de socorro do seu corpo que ele não pôde mais ignorar. Levado às pressas para um check-up, os resultados dos exames de sangue foram a sentença. Sua glicemia de jejum estava em 250 mg/dl e sua hemoglobina glicada, o dedo duro, que mostra a média do açúcar nos últimos 3 meses, estava em 10,2%. O médico foi direto. Roberto, você não é pré-diabético. Você tem diabetes tipo 2 e em um estágio bastante descontrolado. Se não mudarmos o curso disso agora, estamos falando de um risco altíssimo de infarto, AVC, insuficiência renal e até cegueira. O diagnóstico caiu sobre Roberto e sua família como uma bomba. O homem que construía estruturas sólidas viu sua própria fundação desmoronar. O medo substituiu a negação. A imagem de uma seringa de insulina, de uma máquina de hemodiálise, de uma cadeira de rodas, assombrava seus pensamentos. Ele se sentia impotente, como se seu corpo tivesse se voltado contra ele, um inimigo interno que ele mesmo alimentou por décadas. A jornada de Roberto é a jornada do herói às avessas, onde o protagonista, por falta de conhecimento, se torna o arquiteto de sua própria ruína. E é para evitar que essa história se repita que precisamos mergulhar fundo na ciência por trás desse incêndio silencioso. Para entender a magnitude do problema de Roberto e de milhões de pessoas, você precisa visualizar o que acontece dentro do seu corpo em uma escala microscópica. Imagine que a sua corrente sanguínea é um sistema fluvial complexo e vital, uma rede de rios que transporta oxigênio e nutrientes para cada uma das trilhões de células do seu corpo, que são como cidades famintas por energia. Quando você consome uma refeição, especialmente uma rica em carboidratos, pão, macarrão, arroz, batatas, doces, esses alimentos são quebrados no seu sistema digestivo e liberados no rio de sangue na forma de moléculas de glicose, ou seja, açúcar. É como se milhares de pequenos pacotes de energia fossem despejados no rio. Isso, por si só, não é um problema. A glicose é o combustível preferido do corpo. O problema começa com a gestão desse combustível. Ao detectar a chegada desses pacotes de açúcar, um órgão vital chamado pâncreas, nosso centro de controle logístico, entra em ação. Células especiais no pâncreas, chamadas células beta, secretam um hormônio chamado insulina. A insulina é o barqueiro mestre do nosso rio. Sua função é navegar pelo sangue, pegar cada pacote de glicose e transportá-lo para os portos das cidades-células, onde eles podem ser descarregados e usados como energia. O gatilho molecular para todo o desastre da resistência à insulina ocorre exatamente nesses portos, que são os receptores de insulina na superfície das células. Pense neles como fechaduras. A insulina é a chave. Quando a chave se encaixa na fechadura,
o portão da célula se abre e a glicose entra. Em um corpo saudável, esse sistema funciona com uma elegância e eficiência impressionantes. Contudo, na vida moderna, nós bombardeamos nosso sistema com tsunamis de glicose, refeição após refeição, dia após dia. O pâncreas, em desespero, precisa produzir cada vez mais barqueiros, cada vez mais insulina, para tentar dar conta do recado. É aqui que a cascata fisiológica do desastre começa. As células, constantemente bombardeadas pelo sinal da insulina, começam a se proteger desse excesso de estímulo. É um mecanismo de defesa. Elas reduzem o número de fechaduras, receptores, em sua superfície ou as tornam menos sensíveis. A chave da insulina começa a não encaixar tão bem, como se a fechadura estivesse ficando enferrujada. Este fenômeno é o coração do problema, a resistência à insulina. O pâncreas percebe que a glicose não está entrando nas células e interpreta isso como uma falta de insulina. Então ele faz a única coisa que sabe fazer: produz ainda mais. Entramos em um estado de hiperinsulinemia crônica. Agora temos um cenário caótico. Um rio de sangue lotado de pacotes de glicose que não tem para onde ir, e ao mesmo tempo inundado por barqueiros, insulina, exaustos e ineficazes. Essa glicose ociosa na corrente sanguínea é tóxica. Ela inicia um processo devastador chamado glicação. É aqui que a minha analogia do sangue se transformando em caramelo se torna assustadoramente real. As moléculas de açúcar, pegajosas por natureza, começam a grudar em tudo o que tocam, nas proteínas que formam as paredes dos seus vasos sanguíneos, nas gorduras que circulam no seu sangue, nos neurônios do seu cérebro. Esses produtos finais de glicação avançada, ou AGEs, do inglês Advanced Glycation End Products, são como ferrugem molecular. Eles enrijecem e danificam as estruturas vitais do corpo, desencadeando uma inflamação massiva e silenciosa. É um incêndio de baixíssima intensidade, mas que nunca se apaga. E esse incêndio tem consequências sistêmicas, afetando múltiplos órgãos. No seu sistema cardiovascular, os AGEs atacam o colágeno e a elastina nas paredes das suas artérias, tornando-as duras e quebradiças, um processo que acelera dramaticamente a aterosclerose, a formação de placas de gordura. O seu rio se torna um encanamento velho e enferrujado, aumentando a pressão arterial e pavimentando o caminho para um infarto ou um AVC. No seu sistema neurológico, a glicação danifica a bainha de mielina, a capa protetora dos seus nervos. Isso causa a neuropatia diabética, aquela sensação de formigamento, queimação e dor, especialmente nos pés e nas mãos, como se estivessem sendo espetados por agulhas. No cérebro, a resistência à insulina prejudica a capacidade dos neurônios de usar glicose, levando à névoa mental, ao declínio cognitivo e aumentando drasticamente o risco de doenças como o Alzheimer, que alguns pesquisadores já chamam de diabetes tipo 3. Nos seus rins, os delicados filtros chamados glomérulos são destruídos por essa pressão alta e pelo sangue caramelizado, perdendo a capacidade de limpar as toxinas do seu corpo, uma estrada direta para a hemodiálise. Nos seus olhos, os minúsculos e frágeis vasos sanguíneos da retina são os primeiros a sofrer. A glicação os torna permeáveis e fracos, causando a retinopatia diabética, a principal causa de cegueira em adultos em idade produtiva. A minha segunda analogia para explicar esse caos é a de uma orquestra desafinada. Seu metabolismo deveria ser uma sinfonia perfeitamente regida por hormônios. A insulina é um dos maestros principais. Quando os músicos, as células, se recusam a seguir o maestro, resistência, a melodia se transforma em um barulho caótico. O corpo não consegue mais armazenar e queimar energia de forma eficiente, o que leva ao acúmulo de gordura, especialmente a perigosa gordura visceral, e a uma crise energética generalizada. Uma terceira analogia é a da fechadura e da chave enferrujada. Em um sistema saudável, a chave da insulina entra suavemente na fechadura do receptor celular. Na resistência à insulina, a fechadura está entupida com os resíduos da inflamação e da gordura. A chave não vira, a porta não abre e a glicose, o combustível essencial, fica do lado de fora, causando estragos na rua que é a sua corrente sanguínea. É essa catástrofe sistêmica,
Esse efeito dominó que começa com uma molécula de açúcar e termina com a falência de múltiplos órgãos, que Roberto estava vivenciando sem se dar conta. Compreender essa ciência é crucial, mas é igualmente vital identificar os fatores que alimentam esse incêndio. Não é um único vilão, mas uma conspiração de hábitos e condições da vida moderna. O primeiro e talvez mais perigoso fator de risco é a gordura visceral. Não estamos falando da gordura subcutânea, aquela que você pode beliscar. Estamos falando da gordura profunda e metabolicamente ativa que se acumula ao redor dos seus órgãos internos, como o fígado, o pâncreas e os intestinos. Essa gordura não é um tecido inerte, é uma verdadeira fábrica de substâncias inflamatórias chamadas citocinas. Essas citocinas são como agentes sabotadores que viajam pelo corpo e pioram ativamente a resistência à insulina, jogando gasolina no fogo. Pense no caso de um executivo que parece magro de terno, mas que tem uma barriga protuberante. Ele é o que chamamos de falso magro. Sua saúde metabólica pode ser muito pior do que a de alguém com mais gordura distribuída pelo corpo, pois é a localização da gordura que dita o risco. Mitigar esse fator vai além de simplesmente perder peso. Envolve estratégias específicas para reduzir essa gordura tóxica, como o treinamento de força para aumentar a massa muscular, que é um tecido metabolicamente protetor. O segundo fator é a dieta moderna, rica em alimentos ultraprocessados. A prevalência desse fator é assustadora. Para muitos, tornou-se a dieta padrão. A ciência aqui é clara. A combinação de carboidratos refinados que são absorvidos instantaneamente, óleos de sementes industriais, como soja, canola, girassol, que promovem inflamação, e a ausência quase total de fibras cria uma tempestade metabólica perfeita. Imagine a diferença. Um prato de arroz integral, feijão, frango grelhado e uma salada farta libera glicose na corrente sanguínea de forma lenta e gradual, como uma represa bem gerenciada. Um combo de fast food com pão branco, carne processada, batata frita e refrigerante. É o equivalente a dinamitar a represa. O influxo de açúcar é tão massivo e rápido que o pâncreas entra em pânico, gerando um pico de insulina brutal, seguido por uma queda igualmente abrupta, o que gera mais fome e desejo por carboidratos, perpetuando o ciclo. Mitigar isso envolve um retorno à comida de verdade, priorizando alimentos em sua forma integral e natural. O terceiro fator, e um dos mais subestimados, é o sedentarismo. Nossos corpos foram projetados para o movimento. Seus músculos são os maiores clientes de glicose do seu corpo. Eles são como esponjas ávidas por açúcar para usar como combustível. Quando você se exercita, especialmente com atividades que envolvem contração muscular, seus músculos podem absorver glicose do sangue, até mesmo sem a ajuda da insulina, através de uma via alternativa. Quando você passa o dia sentado em uma cadeira de escritório, essas esponjas musculares ficam secas e inertes. Elas se tornam resistentes à insulina, recusando-se a aceitar a glicose. O conselho prático aqui não é necessariamente correr uma maratona, mas quebrar os longos períodos sentado. Levantar-se a cada 30 a 45 minutos, fazer alguns agachamentos ou uma pequena caminhada pode reativar essas esponjas e melhorar drasticamente sua sensibilidade à insulina. O quarto fator de risco é o estresse crônico. Em um mundo de prazos apertados, trânsito e preocupações financeiras, nossos corpos vivem em um estado de alerta constante. Isso significa uma produção contínua do hormônio do estresse, o cortisol. O cortisol tem uma função evolutiva. Em uma situação de luta ou fuga, ele ordena ao fígado que libere toda a glicose armazenada na corrente sanguínea para fornecer energia rápida para os músculos. O problema é que, no estresse crônico, não há luta ou fuga física. Você está sentado em sua mesa, estressado, enquanto seu corpo está sendo inundado por um açúcar que não será utilizado. O cortisol essencialmente trabalha contra a insulina, promovendo um estado de glicose alta e contribuindo diretamente para a resistência à insulina. Conheci uma paciente e uma advogada de sucesso que tinha uma dieta impecável e se exercitava regularmente, mas cuja glicemia estava sempre no limite. A causa raiz era seu trabalho de 14 horas por dia e o estresse implacável. A mitigação aqui
envolve a implementação de práticas de gerenciamento de estresse, como meditação, respiração profunda ou simplesmente reservar um tempo para o lazer, que são tão importantes quanto a dieta e o exercício. Finalmente, a privação de sono. Dormir não é um luxo, é uma necessidade metabólica fundamental. Apenas uma noite de sono de má qualidade já demonstrou em estudos induzir um estado de resistência à insulina, comparável ao de um pré-diabético em um indivíduo jovem e saudável. Durante o sono profundo, nosso corpo realiza processos de reparo e regulação hormonal. A falta de sono desregula os hormônios da fome, grelina e leptina, aumentando o desejo por alimentos doces e calóricos no dia seguinte. Além disso, aumenta os níveis de cortisol, jogando você de volta no ciclo do estresse. Priorizar a higiene do sono, ter um horário regular, um quarto escuro e fresco e evitar telas antes de dormir é um dos pilares mais potentes e, ainda assim, mais ignorados na saúde metabólica. Cada um desses fatores é um fio que, quando entrelaçado com os outros, forma a corda grossa que arrasta milhões de pessoas para a doença. Diante desse cenário complexo e assustador, é natural sentir-se sobrecarregado. Mas é exatamente aqui que a nossa jornada se transforma de uma história de medo para uma de empoderamento. A solução que vou apresentar não é sobre declarar guerra ao seu corpo. É o oposto. Trata-se de uma mudança de paradigma, de uma nova filosofia. A filosofia da transformação metabólica é sobre restaurar o equilíbrio, sobre trabalhar em harmonia com a sabedoria inata do seu organismo. É sobre entender que os sintomas como ganho de peso, fadiga e açúcar alto no sangue não são falhas do seu corpo, mas sim gritos de socorro, sinais de um sistema que está operando sob condições para as quais não foi projetado. A nossa estratégia não será a de usar uma força bruta para suprimir um sintoma, mas sim a de remover os obstáculos e fornecer ao corpo as ferramentas certas para que ele possa se curar. O objetivo é silenciar o ruído ensurdecedor dos picos de glicose, da inflamação constante e do estresse hormonal, para que a sinfonia delicada do seu metabolismo possa voltar a ser ouvida. Neste contexto, a folha que vamos utilizar não é uma pílula mágica, mas sim um catalisador inteligente, um maestro convidado que vai ajudar a sua orquestra interna a reencontrar o ritmo. Ela é a primeira peça do quebra-cabeça, a ferramenta que nos permitirá quebrar o ciclo vicioso da hiperglicemia e da hiperinsulinemia, criando uma janela de oportunidade para que mudanças mais profundas no estilo de vida possam criar raízes e florescer. Estamos prestes a transformar um ato diário, a alimentação, de uma fonte de estresse metabólico em uma oportunidade de cura e regulação, usando um segredo da natureza validado pela ciência moderna. A folha sobre a qual estamos falando é a folha de amora, especificamente da espécie Morus nigra. O conhecimento popular sobre seus benefícios é antigo, mas só recentemente a ciência começou a decifrar o mecanismo exato de sua ação, e ele é extraordinariamente elegante. A folha de amora é rica em um composto bioativo único, um iminoaçúcar chamado pundeoxinogirimicina, ou simplesmente DNJ. O nome é complexo, mas sua função é genial. Pense no DNJ como um guarda de trânsito posicionado estrategicamente na entrada do seu intestino. Quando você consome carboidratos, eles precisam ser quebrados por enzimas específicas, como a alfa-glicosidase, para se transformarem em moléculas de glicose simples que podem ser absorvidas para a corrente sanguínea. O DNJ intervém precisamente neste ponto. Ele se liga a essas enzimas e as inibe parcialmente. O resultado? Uma parte dos carboidratos que você come simplesmente não é quebrada em glicose, passando direto pelo sistema digestivo. É como se, em vez de abrir completamente as comportas de uma represa após uma chuva forte e causar uma inundação no rio, um pico glicêmico, o DNJ permitisse que a água fosse liberada lentamente em um gotejamento controlado e gerenciável. Isso dá tempo de sobra para os seus barqueiros da insulina trabalharem sem sobrecarga, com calma e eficiência. O resultado é uma redução drástica nos picos de glicose e, consequentemente, nos picos de insulina após as refeições,
que são os verdadeiros vilões por trás da resistência à insulina e da inflamação. Mas, e este é o ponto mais crucial de todos, ter acesso a essa ferramenta não é o suficiente. O segredo não está na folha, mas no método. A forma como você a prepara, o momento em que você a consome e a consistência com que você o faz são os fatores que separam um resultado medíocre de uma transformação real. É por isso que eu desenvolvi o método Glicose Estável 7 Dias, um protocolo que se baseia em 3 rituais fundamentais. O primeiro pilar do método é o que eu chamo de o ritual do timing preventivo, ou o guardião do portal glicêmico. Este é talvez o erro mais comum e o que anula a maior parte do potencial da folha de amora. A maioria das pessoas toma o chá depois de comer ou junto com a refeição, pensando nele como um remédio reativo. A abordagem correta é exatamente a oposta, proativa. O propósito deste ritual é posicionar o guarda de trânsito, o DNJ, no seu intestino antes que o tráfego pesado de açúcar da sua refeição chegue. Para que ele possa inibir as enzimas alfa-glicosidase, ele precisa estar lá primeiro. Portanto, o protocolo é claro. Você deve consumir o chá de folha de amora de 15 a 30 minutos, antes das suas 2 principais refeições do dia, aquelas que tipicamente contêm mais carboidratos, como o almoço e o jantar. A execução deste passo deve ser sensorial e consciente. Não se trata de engolir um líquido às pressas. É sobre criar um momento de pausa. Sinta o calor da xícara em suas mãos, inale o aroma suave e terroso do chá. Este ato se torna um sinal para o seu corpo e sua mente de que você está se preparando para se nutrir de forma consciente, assumindo o controle do impacto metabólico da sua comida. Cientificamente, esse timing permite que o DNJ atinja a concentração ideal no intestino delgado, exatamente no momento em que os primeiros carboidratos da sua refeição começam a chegar para serem digeridos. Tomá-lo após a refeição é como despachar os bombeiros depois que o prédio já pegou fogo. A eficácia é drasticamente reduzida. Os erros a evitar aqui são cruciais. O primeiro, como já dito, é errar o timing. O segundo é adoçar o chá, seja com açúcar, mel ou qualquer tipo de adoçante. Isso derrota completamente o propósito do ritual, que é sinalizar ao corpo um período de calma glicêmica antes da refeição. E o terceiro erro é usar produtos de baixa qualidade. Muitas vezes, os chás de saquinho comerciais contêm mais pó e talos do que folhas, resultando em uma concentração muito baixa do composto ativo. A otimização máxima vem do uso de folhas secas de boa procedência, que garantem a potência necessária. O segundo pilar é o ritual da infusão perfeita, ou a extração da essência curativa. O modo de preparo é tão importante quanto o timing. O composto que buscamos, o DNJ, é uma molécula relativamente delicada e sensível ao calor excessivo. O erro fatal que muitos cometem é ferver as folhas junto com a água. A fervura prolongada pode degradar a estrutura química do DNJ, tornando-o menos eficaz. O método correto e que preserva a integridade dos compostos bioativos é a infusão. O propósito aqui é usar a temperatura da água como um solvente para extrair suavemente o DNJ das folhas sem destruí-lo. A execução sensorial deste ritual também é importante. Ouça o som da água chegando ao ponto de ebulição. Assim que ferver, desligue o fogo imediatamente. Somente então, adicione as folhas à água. O protocolo prescritivo é: 1 colher de sopa de folhas de amora secas, cerca de 2 a 3 gramas, para cada xícara de água, aproximadamente 250 ml. Após adicionar as folhas à água quente, tampe o recipiente, seja uma xícara ou um bule, e deixe em infusão por um período de 10 a 15 minutos. Esse tempo é o ideal para a extração, e tampar o recipiente evita que compostos voláteis e aromáticos se percam com o vapor. A ciência por trás disso é a termodinâmica da extração. A água quente, mas não em ebulição, tem energia suficiente para romper as paredes celulares da folha e liberar o DNJ, mas não energia excessiva a ponto de quebrar a molécula. Os erros a evitar são claros. Primeiro, nunca ferver as folhas. Segundo, não deixar em infusão por tempo insuficiente, como 2 ou 3 minutos, pois a extração será incompleta. Terceiro, não se esquecer de tampar.
Este simples ato faz uma diferença significativa na qualidade final da sua infusão. O terceiro e último pilar é o ritual da consistência consciente, ou o recondicionamento metabólico de 7 dias. Uma única dose do chá antes de uma refeição pesada pode sim ajudar a mitigar o pico de açúcar daquela refeição específica, mas nosso objetivo é muito maior. Buscamos um recondicionamento, uma reeducação do nosso sistema. O propósito deste ritual é dar ao seu corpo um sinal consistente e repetido, dia após dia, por uma semana inteira, de que ele não precisa mais viver em um estado de emergência glicêmica. Ao proteger seu sistema dos tsunamis de glicose 2 vezes por dia, todos os dias, você dá ao seu pâncreas um descanso muito necessário. As suas células, não sendo mais constantemente bombardeadas pela insulina, têm a chance de começar um processo de limpeza e de ressensibilização de seus receptores. A execução sensorial aqui envolve um compromisso e uma autoobservação. Marque em um calendário. Preste atenção às mudanças sutis no seu corpo. Você pode notar que a sonolência avassaladora depois do almoço desaparece, sendo substituída por uma energia mais estável. Pode perceber que sua mente fica mais clara, com menos névoa. Pode até notar uma redução no inchaço abdominal e nos desejos por doces. O protocolo é inegociável. Antes das 2 principais refeições, todos os dias, por 7 dias consecutivos. Pular um dia ou fazer de forma esporádica quebra o ciclo de recondicionamento. A ciência por trás da consistência reside na adaptação metabólica. O corpo humano é uma máquina de adaptação, mas ele precisa de sinais consistentes para mudar seu padrão de operação. Uma semana de picos glicêmicos atenuados é tempo suficiente para começar a reduzir os marcadores inflamatórios, melhorar a função das células beta do pâncreas e iniciar o longo processo de reverter a resistência à insulina em um nível celular. O erro a evitar aqui é a impaciência. Não espere um milagre da noite para o dia. Este método não é uma droga farmacêutica de ação imediata. É um processo biológico de reequilíbrio que leva tempo e, principalmente, consistência. Mesmo com um método tão detalhado, eu sei que podem surgir dúvidas, especialmente para aqueles que são céticos ou que já tentaram de tudo. Uma pergunta comum é: doutora, posso usar as folhas frescas do meu quintal? A resposta é sim, você pode, mas com ressalvas. As folhas frescas são perfeitamente utilizáveis, mas a concentração de DNJ pode variar bastante dependendo da idade da folha, da estação do ano e das condições do solo. As folhas secas tendem a ser mais padronizadas em sua potência. Se for usar folhas frescas, a regra geral é usar o dobro da quantidade, cerca de 2 colheres de sopa de folhas picadas, e amassá-las um pouco antes da infusão para ajudar a liberar os compostos. Outra preocupação frequente é sobre os efeitos colaterais. O chá de folha de amora é extremamente seguro para a grande maioria das pessoas. No entanto, como ele age retardando a digestão de carboidratos, algumas pessoas podem experimentar, nos primeiros dias, um leve inchaço ou gases enquanto a flora intestinal se adapta. Isso geralmente é temporário e um sinal de que o método está funcionando. Muitas pessoas também perguntam se o método ajuda a emagrecer. A resposta é um sim, indireto e sustentável. Ao controlar os picos de insulina, você está controlando o principal hormônio de armazenamento de gordura do corpo. Quando a insulina está cronicamente alta, é bioquimicamente impossível queimar gordura de forma eficiente. Ao achatar a curva de glicose e insulina, você cria um ambiente hormonal que favorece a queima de gordura como fonte de energia, especialmente quando combinado com outras mudanças de estilo de vida. E por que exatamente 7 dias? O que acontece depois? Os 7 dias são o período de reset inicial, o pontapé para quebrar o ciclo vicioso. Após essa semana, você terá uma sensibilidade muito maior aos sinais do seu corpo. Você pode continuar usando o método diariamente, ou adotá-lo de forma estratégica, consumindo o chá antes de refeições que você sabe que serão mais ricas em carboidratos, como um evento social ou uma refeição de fim de semana. A questão mais crítica, e que eu preciso enfatizar com a máxima seriedade, é: isso substitui o meu medicamento para diabetes? A resposta é um sonoro e absoluto não.
Em nenhuma circunstância, você deve parar ou alterar a sua medicação prescrita sem o consentimento e a supervisão do seu médico. O método glicose estável 7 dias é uma terapia de suporte, uma estratégia complementar poderosa. O que pode acontecer, e é o que esperamos, é que seus níveis de açúcar no sangue melhorem tanto que seu médico, ao analisar seus novos exames, decida reduzir ou até, em alguns casos, suspender a medicação. Mas essa decisão é exclusivamente médica. Finalmente, é fundamental entender que esta folha, por mais incrível que seja, não atua no vácuo. Para que seu açúcar no sangue realmente despenque e se estabilize a longo prazo, você precisa criar um ecossistema de apoio em seu corpo. O chá é a faísca, mas o estilo de vida é a lenha que mantém o fogo da saúde aceso. Na área da nutrição, vá além de simplesmente evitar o açúcar. Aumente drasticamente a ingestão de fibras, presentes em vegetais folhosos, legumes, nozes e sementes. As fibras alimentam as bactérias benéficas do seu intestino, que, por sua vez, produzem compostos que melhoram a sensibilidade à insulina. Inclua gorduras saudáveis, como as do abacate, azeite de oliva e peixes gordos, que promovem saciedade e estabilidade hormonal. Use especiarias como a canela, que possui um efeito natural de sensibilização à insulina. No pilar do movimento, aprofunde a estratégia da caminhada de 10 minutos após as refeições. A ciência por trás disso é fascinante. A contração muscular durante o exercício ativa transportadores de glicose nas células musculares, chamados GLUT4. Esses transportadores podem puxar a glicose para fora da corrente sanguínea para ser usada como energia imediata, um mecanismo que funciona de forma independente da insulina. É uma via paralela para limpar o açúcar do sangue, e a combinação do bloqueio pré-refeição com o chá e a ação pós-refeição com a caminhada cria uma sinergia 1-2 imbatível. E, por fim, o pilar da recuperação. Entenda o sono como um processo metabólico ativo. É durante o sono profundo que seu corpo faz a faxina celular e reequilibra os hormônios do estresse, como o cortisol. A falta de sono deixa seu corpo em um estado de estresse e inflamação, o que eleva diretamente o açúcar no sangue pela manhã. Criar um santuário do sono com um quarto escuro, silencioso e fresco, e desligando as telas pelo menos 1 hora antes de deitar, não é um luxo, é uma necessidade médica para quem busca o controle glicêmico. Percebe a mudança de perspectiva? O controle da sua saúde metabólica deixa de ser uma história de medo, privação e contagem obsessiva de calorias. Ele se transforma em uma história de conhecimento, estratégia e autoempoderamento. O poder verdadeiro não reside magicamente na folha de amora, mas sim em você, que agora detém o conhecimento preciso de como, quando e por que usá-la para se tornar um parceiro ativo e inteligente do seu próprio corpo. Lembre-se da mensagem central. O segredo é usar o chá de folha de amora de forma preventiva, com o preparo por infusão correta, com a consistência de 7 dias, para domar os picos de açúcar que alimentam o incêndio silencioso da inflamação e da resistência à insulina. Você não é uma vítima da sua genética ou da sua idade. Você tem em suas mãos o poder de quebrar esse ciclo, começando hoje. Se este conhecimento profundo abriu seus olhos para uma nova maneira de entender e cuidar do seu corpo, eu peço que se inscreva neste canal, pois nossa missão é continuar trazendo estratégias de saúde baseadas em ciência que vão além do superficial. E mais importante, compartilhe este vídeo. Pense em um amigo, um familiar, um colega. Essa informação pode ser o ponto de virada, a peça que faltava no quebra-cabeça de alguém que você ama e que está lutando silenciosamente contra o fantasma do açúcar alto. Juntos, podemos transformar o medo em ação e a informação em saúde.